Este vídeo é Grupo 4N4, Polo Americano, São Paulo, Licenciatura 2020, Univesp. Orientadora Laís Miga Iga. Os nomes dos componentes: Amanda, Evelyn, Francisco e Roberta. O título do trabalho: Interpretação e compreensão textual, uma ferramenta multidisciplinar, uma proposta de aplicação prática em sala de aula. Nosso objetivo: construir um plano de aula a partir de um determinado contexto escolar, desenvolver os trabalhos de integração entre os diferentes componentes curriculares do semestre. O tema gerador: a dificuldade de interpretação textual por parte dos alunos nos enunciados de problemas matemáticos. O problema: de que modo é trabalhado em conjunto a interpretação de texto entre matemática e português no 9º ano e na primeira série do ensino médio. A nossa disciplina é Projeto Integrador para a Licenciatura 1, TPL 501, no nosso grupo, mais uma vez, Americana SP 4N4 Laís Miga. A proposta tem como objetivo geral mostrar aos professores e alunos a importância do trabalho em conjunto das disciplinas de matemática e língua portuguesa e auxiliar os alunos na aprendizagem dos conteúdos ensinados para que eles consigam relacionar a interpretação de texto ao domínio do conhecimento da matemática. Antes de fato usarmos o Design Thinking, o aluno Francisco entrou em contato com o Polo e conseguiu o contato dos demais alunos. Depois disso, ele montou um grupo no WhatsApp onde pudemos definir o melhor dia e horário para reuniões semanais. Logo na primeira reunião, fizemos a descoberta do objetivo desse projeto integrador, que foi a montagem de um plano de aula, e fomos para a parte da interpretação, na qual fizemos a interpretação do objetivo, escolha do tema e do título que seria trabalhado ao longo desse projeto, além da escola envolvida na nossa pesquisa. O problema que nós tentamos resolver na nossa pesquisa foi de que modo é trabalhado em conjunto a interpretação de texto entre matemática e português no 9º ano e no ensino médio. Tivemos como tema a dificuldade de interpretação textual por parte dos alunos dos enunciados de problemas matemáticos, e o nosso título foi Interpretação Textual, uma ferramenta interdisciplinar aplicada à sala de aula. Na parte da ideação, houve a formulação de questionário para os professores e para os alunos. Os alvos dos questionários dos professores foram professores de matemática e língua portuguesa, das séries citadas, e os alunos apenas do 9º ano do ensino médio. Houve também análise da fundamentação teórica. Na experimentação, fizemos o nosso primeiro protótipo do plano de aula e na evolução fizemos algumas adaptações. Avaliamos o nosso plano de aula como positivo, mas é importante frisar que cada sala de aula é única, pois os níveis de proficiência dos alunos variam. Então, esse plano de aula não só pode, como deve ser adaptado à necessidade de cada turma. A justificativa do nosso projeto foram baseados em 3 fontes: avaliações externas internacional, avaliações internas nacionais e estadual, e os resultados dos alunos da escola, que é o objeto de ensino, que é o objeto de trabalho do nosso projeto, que é a Escola Germano Benincasa em Americana. Quais foram os resultados dos alunos nestas avaliações? Então, lançamos um olhar sobre este problema, ou seja, a dificuldade que os alunos brasileiros têm nos resultados desses exames externos, tanto nacionais quanto internacionais. A dificuldade de interpretação textual por parte dos alunos no enunciados de problemas matemáticos, ou seja, vamos propor um plano de aula interdisciplinar para trabalhar esta dificuldade, ou seja, o nosso alvo é ajudar o aluno a interpretar um enunciado matemático.
matemática. De que modo é trabalhado em conjunto a interpretação de texto entre matemática e português no 9º ano e no ensino médio? Ou seja, então a nossa proposta de aula é fazer uma aula interdisciplinar que vá trabalhar esta dificuldade. Tá? Ou seja, fizemos uma tempestade de ideias, o nosso grupo, né, fez uma tempestade de ideias, como que poderia ser trabalhado isso. E aqui está o resultado, né, que é trabalhar com tirinhas, com charge, músicas, interpretação de conta de energia elétrica e outros. E que logo em seguida fizemos as tabulações, né, dessas tempestades de ideias, onde cada item teve uma votação, que também o resultado está aqui, que fez ou nos orientou como apresentaremos o protótipo inicial e final. E as aulas vai seguir a metodologia, que é a metodologia ativa, ou seja, uma rotação por estação, que cada atividade tem um tempo determinado. No início da aula, vamos fazer uma reflexão sobre um texto, não necessariamente verbal, onde cada aluno vai poder se enxergar nesse texto. Vamos apresentar 3 atividades, né, com socializações após essas atividades, e no final da aula, cada aluno vai poder falar do que sentiu sobre a aula como um todo, né? Então, cada aluno vai poder se interpretar. Lógico que o professor tem um papel fundamental de fazer interferências inteligentes para que a aula dê um bom andamento. A atividade proposta inicial, ela se baseia numa charge que diz justamente o seguinte, que o Brasil fica entre os últimos em ranking mundial de ensino. Cada aluno dos 3 aqui apresentados tem uma dificuldade. Um tem dificuldade de interpretação, outro tem dificuldade em matemática e o último, ele tem a dificuldade na interpretação e em matemática. Então, esta tirinha, ela reflete bem o que nós estamos propondo. Já na proposta 1, vamos falar do poder matemático, do poder da língua matemática, que é uma língua universal, uma língua exata. Qualquer pessoa entende quando você expressa em números, não numa língua materna, né? Então, nesse exercício, estamos trabalhando o poder matemático, o poder da língua matemática, a linguagem matemática é exata. A proposta 2, vamos mostrar as várias interpretações de um verbo de ação numa língua materna, no nosso caso a língua portuguesa. Cada aluno vai subir em uma cadeira representando o último andar de um prédio. O professor vai dar o comando de saltar. Como será interpretado este comando? O aluno vai saltar? Se ele saltar, ele morre. Como ele pode se salvar? Saltando. Se ele saltar no mesmo lugar e cair no mesmo lugar, ou seja, salta no mesmo lugar, obedeceu o comando também. Então, a proposta inicial aqui, a proposta dessa atividade é justamente o quê? Que na linguagem materna existem várias interpretações. Você tem que analisar o contexto disso. A proposta 3, já entramos no enunciado de matemática, no enunciado grande. Faremos a leitura e justamente veremos os verbos, o que cada um está pedindo, né? Temos dificuldade de interpretar um enunciado de matemática porque o aluno não consegue diferenciar a linguagem matemática da linguagem materna. O que o problema está pedindo? O aluno entendeu? Então esta é a proposta do exercício 3. E no final da aula vamos fazer uma reflexão como um todo. Lógico, nesse exercício estamos trabalhando as habilidades propostas em cada série, né? O 9º ano e o 1º ano do ensino médio.